Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Kelly e vim mostrar para vocês, através de um vídeo, um pouquinho mais sobre o voleibol. Na verdade, através de alguns vídeos coletados na internet, que são muito bons, e vou estar aqui colocando para vocês. Tenham paciência, entendam, anotem, que vocês precisam saber da história do voleibol para saber por que nós fazemos desse jeito hoje em dia, tá ok? Antes de começar, eu vou estar colocando para vocês uma coisa muito importante. Tem alunos que estão vendo esses vídeos que nós estamos gravando, tem alunos que estão entrando super bem no app ou realizando atividade escrita, quem não consegue entrar na internet. E tem gente acessando o canal do YouTube que nós temos as atividades relacionadas à educação física. Então, vocês precisam fazer tudo isso. Vocês precisam correr atrás do estudo, correr atrás das informações que nós estamos passando. Porque nós estamos passando os conteúdos e vocês precisam saber deles. Sabendo dos conteúdos teóricos, na prática é muito mais fácil. Eu não fico sem saber o que fazer num jogo de voleibol, por exemplo, eu sabendo corretamente como que se pratica, de onde ele veio, por que ele é assim, por que ele é assado, tá ok? Então, como eu disse, eu vou estar passando o vídeo, prestem atenção, é de um canal, estudem, leiam e eu vou dar umas paradas quando necessário para a explicação, tá ok? Vamos lá? Aqui é o vídeo sobre a história do voleibol. Olá amigos e amigas do canal Dicas Educação Física. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a história do voleibol. Nós já temos o vídeo da história do futsal, do handebol, do basquetebol e agora vamos falar sobre a história do voleibol. É importante que esse é um canal bem legal para acessar outros conteúdos também. Já passei para vocês sobre o basquetebol. Agora a gente está falando sobre o voleibol e assim por diante, ok? Vamos lá? Todos os outros vídeos vão estar aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá ok? Vamos lá, pessoal. Primeiramente, antes de começar o nosso vídeo, quero pedir para você deixar o seu like se você quer ver mais vídeos sobre educação física, esportes, sobre voleibol aqui no canal Dicas da Educação Física. Deixa o Então, olá, se inscrevam, quem quer ver mais dicas da educação física, DEF, tá? No YouTube. Seu like. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal e aciona o sininho para receber as notificações, porque tem vídeo toda a semana aqui no canal Dicas Educação Física. Vamos lá ao nosso vídeo de hoje. Pessoal, vamos falar aqui quando surgiu o voleibol. O voleibol surgiu em 1895 e tinha como um dos principais objetivos a criação de um esporte sem contato físico. Por quê, pessoal? Porque ele foi originalmente criado para atender um público de mais idade, né? Um público já master, digamos assim, né? A gente pode observar aqui nessa foto, que é uma foto lá da origem do voleibol. Inclusive esse cara aqui é o inventor do voleibol, que a gente vai falar dele daqui a pouquinho. Pode ver que a galera que está aqui com ele é uma galera de mais idade, né? Não tem nenhum novinho aqui não. Então, o objetivo foi criar realmente um esporte sem contato físico e com pouca intensidade física, só para ficar rebatendo a bola de um lado para o outro, porque era para atender um público de mais idade. E o voleibol, na sua origem, não se chamava voleibol, ele tinha o nome de mintonete. Mintonete era o nome original do voleibol. Onde surgiu o voleibol, pessoal? O voleibol surgiu na ACM de Holyoke, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Assim como o basquetebol, o voleibol também surgiu em Massachusetts. A ACM, pessoal, é uma associação cristã de moços na época.
Então lá foi inventado o basquete, aí foi inventado o voleibol, ok? E quem foi que criou o voleibol? Como eu já falei naquela foto anterior, foi o William George Morgan, que era instrutor da Associação Cristã de Moços, né? Esse aqui é o William George Morgan. Aqui voltando naquela foto anterior, dá pra ver ele aqui, como eu disse, junto com essa galera aqui que jogava lá o voleibol, a Mintonete, lá na sua origem. Bem, como eu falei, o William era instrutor da Associação Cristã de Moços, lá de Holyoke, em Massachusetts. O William Morgan estudou na ACM de Springfield, que foi onde foi criado o basquetebol, e lá ele conheceu o James Naismith, que foi o criador do basquetebol, né? E o William Morgan faleceu em 27 de dezembro de 1942, em Nova York, nos Estados Unidos. Viu que legal, pessoal? Os dois, o que criou o basquete, James Naismith, e William C. Morgan, que criou o voleibol, os dois eram instrutores, que não se chamava professor, eram instrutores nessa Associação Cristã de Moços. Muito legal, né? Regras originais do voleibol. Vamos falar aqui sobre algumas regras originais que o William Morgan criou assim que ele inventou o voleibol. A rede de voleibol ela tinha 1,92 m de altura, bem mais baixa do que é hoje, né, pessoal? A quadra de voleibol também era bem menor do que é hoje, né? Ela tinha 7,6 metros de largura por 15,2 metros de comprimento. Uma equipe de voleibol naquela época assim que foi inventado não tinha uma quantidade certa de jogadores, não podiam jogar com os jogadores que quisessem. Não havia limite de toques na bola também, como há hoje. Hoje cada equipe só pode dar 3 toques na bola. Naquela época as equipes poderiam dar quantos toques quiserem. Havia uma segunda chance em caso de erro de saque, ou seja, um jogador lá ia sacar, ele errava o saque, ele poderia sacar de novo, ele tinha uma segunda chance. E o toque na rede não era permitido, né? Era falta tocar a bola na rede. Vocês viram, pessoal? Tem duas coisas bem diferentes. Hoje, nós temos uma quantidade reduzida de jogadores, certo? Temos 6 jogadores. E antigamente se jogava com vários, até porque, como vocês veem aí na foto, aí é um campo aberto, né? E hoje em dia o vôlei é em campo fechado, em quadra, por causa da velocidade do ar, que pode interferir na bola, né? E o saque, hoje não tem segunda opção, não tem segunda chance de sacar. Antigamente tinha uma segunda chance de sacar. Não ser no primeiro saque, como a gente falou aqui no item 6, que ele poderia repetir o saque. Ok, pessoal? Então essas são algumas regras originais do voleibol. Vamos falar agora da rede e da bola de voleibol em sua origem. Bem, a rede de voleibol foi inspirada na rede de tênis, né? No esporte tênis. Aliás, o tênis foi o esporte que mais influenciou a criação do voleibol. A primeira bola de voleibol era uma câmara de ar da bola de basquete, né? O William Morgan pegou lá uma bola de basquete, tirou a câmara de ar, precisava de uma bola leve, né? Para poder passar de um lado para o outro da rede, e usou a câmara de ar da bola de basquete. E em 1900, a pedido do próprio William Morgan, foi projetada a primeira bola especificamente para o jogo de voleibol. Ok, pessoal? Vamos. Então, como vocês sabem, pessoal, agora que foi falado, inicialmente não tinha uma bola específica do vôlei. Como hoje acontece com vocês, quando vocês estão brincando na rua, quando vocês estão brincando com seus amigos, e na verdade agora vocês estão recolhidos, estão se isolando por causa dessa pandemia. Mas quando vocês brincavam com seus amigos na rua, muitas vezes a bola de futebol era utilizada para jogar um vôlei
quando ela estava murcha, né? Ela é muito pesada. Muitas vezes uma bola de borracha foi utilizada para jogar uma queimada, que ela é mais leve, menos pesada, né? Então, no início, a bola de voleibol era uma câmera de ar. Uma câmera de bola cheia de ar, tá? Vamos lá dando continuidade para falar da primeira partida de voleibol que ocorreu em 1896 e ocorreu em Springfield. Foi uma partida apresentação que ocorreu em Springfield. O nome voleibol, agora uma coisa muito interessante, né? O nome voleibol, como eu falei, que o tênis influenciou muito o voleibol, inclusive no nome voleibol, né? O nome voleibol teve origem na jogada do tênis chamada de voleio, né? Ou vôlei em inglês, que é quando a bola é rebatida antes de tocar no solo. Você deve saber, né, que no tênis a bola pode tocar no solo uma vez antes de ser rebatida. E no vôlei não, né? E quando o jogador de tênis ele rebate a bola antes dela bater no solo, o nome dessa jogada é voleio ou vôlei, né, em inglês. Daí alguém percebeu a ligação com o vôlei, né, com no caso o esporte que não se chamava vôlei na época, né, que a bola era sempre rebatida sem tocar no solo, como é até hoje, e daí se criou esse nome, o nome de voleibol, né, que teve origem no voleio do tênis. Então, inicialmente era mintonete, e depois eles colocaram como uma homenagem, ou como o vôlei parecido com o tênis, por causa do voleio, ok? Vamos agora a um histórico do voleibol. Em 1917, o jogo foi alterado de 21 pontos para 15 pontos, né? Nós temos aí na história do voleibol várias mudanças nas regras ao longo da história. Em 1917 teve a primeira mudança aí na pontuação do jogo, que foi de 21 pontos para 15 pontos. Em 1920, a regra de 3 toques foi criada, né? Até então as equipes poderiam dar quantos toques quiserem na bola. A partir de 1920 foi criada a regra dos 3 toques por equipe. Em 1922 os primeiros campeonatos nacionais começaram a acontecer lá nos Estados Unidos. Em 1930 surge o vôlei de praia na Califórnia, também lá nos Estados Unidos. Em 1947 a Federação Internacional de Voleibol foi criada, foi fundada. Aqui uma foto muito bacana, que é do pessoal jogando vôlei na Segunda Guerra Mundial, né? Os soldados jogando vôlei aqui no meio da Segunda Guerra Mundial. Ainda falando do histórico do vôlei, em 1949 houve o primeiro campeonato mundial de voleibol em Praga, na Tchecoslováquia. Em 1952, o primeiro campeonato mundial feminino na União Soviética. E em 1964, o vôlei foi introduzido nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Tanto o primeiro mundial, tanto a primeira Olimpíada foram vencidas pela União Soviética. E também o primeiro mundial feminino também foi vencido pela União Soviética. Já em 1990 começa a Liga Mundial, né, o torneio que o Brasil já foi campeão várias e várias vezes. E o primeiro campeão da Liga Mundial foi a Itália. Em 1996, o vôlei de praia estreou nos Jogos Olímpicos. Essa imagem aqui é da Liga Mundial de 1990, que foi vencida por o time de azul aqui, a Itália. Falando agora da história do voleibol no Brasil. Bem, a origem do voleibol no Brasil é controversa. Há
uma tese que o voleibol começou a ser jogado no Brasil pela primeira vez no Colégio Marista de Pernambuco, e a outra tese que o voleibol começou a ser praticado no Brasil na Associação Cristã de Moços de São Paulo. Aqui uma foto da equipe do Esporte Clube Pinheiros de 1949. Como vocês estão vendo aqui, há controvérsias, ou seja, não se sabe se foi em 1915 em Pernambuco, se foi em 1918 em São Paulo. Por quê? Porque não tinham tantas informações como hoje nós temos. A notícia está aqui no Facebook, daí já se sabe lá do outro lado do mundo. Não era assim que funcionava. Então, por isso que há controvérsia, se é 1915 ou 1918. E por que 1918? Porque foi na Associação Cristã de Moços, como lá acontecia nos Estados Unidos. Então, pode ser que tenham falado que 1918 era o correto, porém alguns historiadores vieram falar que era em 1915, só que não tinha um documento firmando isso, ok? Bem, o desenvolvimento do voleibol no Brasil, pessoal. Nas décadas de 40 e 50 não havia intercâmbio do voleibol brasileiro com outros países mais desenvolvidos neste esporte. Aí um detalhe curioso, no Mundial Masculino de 1956, a seleção brasileira não conhecia alguns fundamentos básicos do voleibol, como a manchete, né? Imagina que o Brasil foi para o Mundial de 1956 e a sua equipe não sabia fazer a manchete, que é um fundamento bem básico do voleibol. O Brasil também tinha uma média de estatura muito baixa em relação às outras seleções que foram para aquele Mundial. A média de estatura do Brasil era de 1,80 e as outras seleções já passavam de 1,90. Aqui nessa imagem, o time do Botafogo feminino, campeão carioca de 1946. Agora falando do histórico do voleibol no Brasil, em 1944 aconteceu o primeiro campeonato brasileiro de voleibol. Em 1954 foi fundada a Confederação Brasileira de Voleibol, a CBV. A CBV foi fundada em 1954. Já em 1955 ocorreu o primeiro campeonato sul-americano com a participação do Brasil. Na década de 1960, o Brasil conquistou o 5º lugar no Mundial masculino, já uma colocação expressiva da seleção masculina brasileira. Em 1664, lógico que não é 1964, o Brasil, né, a equipe masculina do Brasil estreou nos Jogos Olímpicos, que foi também quando o voleibol entrou nos Jogos Olímpicos. Na década de 80 houve uma grande evolução do voleibol brasileiro, né? A gente subiu realmente de patamar na década de 80. Em 1982, a seleção masculina foi vice-campeã mundial. Em 1983, houve um jogo histórico do Brasil com a União Soviética, era a grande potência do voleibol mundial à época, né? E esse jogo foi no estádio do Maracanã. Essa foto aqui, né, foi um jogo aí, desafio entre Brasil e União Soviética, a grande potência do voleibol na época. O Brasil venceu o jogo por 3-1, né, 3-7-1. E, curiosidade, choveu no dia do jogo, né? Dá para perceber aqui que tá tudo molhado. Mas o jogo ocorreu, o Brasil venceu por 3-7-1. Em 1980... Vocês viram aqui, jogando em estádio aberto, né? Você imagina hoje em dia. Hoje em dia não tem como acontecer isso, né? Só se for no vôlei de praia. O Brasil conquistou a medalha de prata nas Olimpíadas de Los Angeles, nos Estados Unidos. Na década de 80, a gente já falou, né, pessoal? Vamos lá agora pedir para você aí deixar o seu like nesse vídeo. Então, pessoal, aqui foi a primeira parte do vídeo
sobre o voleibol. Passei a história, coloquei aí para vocês como tá nesse canal bem legal, tirando algumas dúvidas, colocando algumas coisas. Vou estar gravando um outro vídeo, tá? Sigam primeiro e segundo vídeo. Primeiro assistam a história do voleibol e depois o restante da história, tá ok? Até mais, tchau!